Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA, 11ª fase. Aqui com vocês, o professor Emerson Marão. E vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula de hoje. A aula de número 26 traz como objeto de conhecimento polinômios, seu detalhamento, resolução de problemas envolvendo polinômios. Todo mundo ligado? Vamos à nossa aula. Muito bem, então é muito comum nós termos aí, situações, principalmente em avaliações externas, em que nós temos que nos deparar com problemas cuja resolução exige a modelagem de cálculos envolvendo polinômios. Então, a aula de hoje nós vamos trabalhar especificamente essa habilidade. Então, me acompanhem aí. Problemas envolvendo polinômios, né? Os problemas relacionados a polinômios são situações matemáticas que desativam, operações como soma, subtração, multiplicação, divisão, fatoração, determinação de raízes de expressões algébricas na forma de polinômios. Então, para a gente poder desenvolver bem, essa habilidade aqui, a resolução de problemas, a gente tem que ter aí o domínio, dessas operações, envolvendo polinômios. Esses problemas aparecem em diversas áreas, como física, economia, engenharia, computação, aí entra aí por dentro, estatística, física, química. Então, todas essas matérias, envolvendo cálculos, volta e meia, nós vamos lidar com problemas, envolvendo polinômios, certo? Pois bem, então vamos escolher aqui algumas questões que foram extraídas do Exame Nacional para a gente ir se familiarizando com a natureza dessas questões. Essa questão foi extraída do Enem de 2010 e diz o seguinte: um laticínio possui 2 reservatórios de leite. Cada reservatório é abastecido por uma torneira acoplada a um tanque resfriado. O volume em litros, certo? Desses reservatórios dependem da quantidade inicial de leite no reservatório e do tempo T, que é dado em horas, em que suas 2 torneiras ficam abertas. Os volumes dos reservatórios são dados pelas funções V de T igual a 250T ao cubo menos 100T mais 3.000. E V índice 2, T igual a 150T ao cubo mais 69T mais 300. Muito bem. Então, nós vamos ter aqui, o comando da questão, que é justamente o que o problema está querendo saber. Depois de cada torneira, o volume de um reservatório é igual ao outro no instante T0 e também no tempo T igual a. Então, temos aqui as nossas alternativas, Letra A, 1,3 horas. Letra B, 1,69 horas. Letra C, 10 horas. Letra D, 13 horas. Letra E, 16,9 horas. Muito bem. Então, como é que nós vamos resolver isso daqui? Nós devemos ter aí o volume igual nos 2 reservatórios, certo? Então, V índice 1T deve ser igual a V índice 2T. Então, temos isso daqui, Observem a necessidade, das habilidades. No caso aqui, nós temos aqui uma igualdade entre polinômios. Então, como já foi falado em aulas anteriores, é importante que a gente saiba usar a ferramenta adequada para a resolução de um problema em específico. Então, quem é V índice 1T? É esse polinômio aqui, 250T ao cubo, menos 100T mais 3.000. Igual a V índice 2, que é 150T ao cubo, mais 69T mais 3.000. Então, esses 2 polinômios devem ser iguais, certo? Nós já poderíamos fazer aqui o seguinte, pelas propriedades da igualdade, nós já poderíamos pegar e cancelar esse cidadão aqui com esse, Porque a partir do momento que eu vou transpor um deles 2 para um outro membro, eles se tornam opostos. Mas vamos lá. Reduzindo aqui os termos,
pessoal aqui acompanhar bem o desenvolvimento, né? Como foi falado agora, isso daqui, eles se cancelam. Esse 69T aqui, ó, ele vai para o primeiro membro. Então, ó, se ele é positivo, quando ele for para lá, ele vai negativo, certo? Então, eu vou ter menos 100T menos 69T. Então, como eles possuem o mesmo sinal, soma-se e conserva o sinal, correto? Aí nós vamos ter isso daqui, né? Menos 169T. Muito bem. Só que nós também temos outros termos semelhantes aqui que vão ter que ser reduzidos, né? Nós vamos ter aqui quem? O 250T ao cubo, certo? E esse 150T ao cubo, quando ele for para o primeiro membro, ele vai com o sinal trocado, ó, menos 150T ao cubo. Sinais diferentes, subtraímos e conservamos o sinal do maior. Então, 250 menos 150 vai dar quanto? 100. E a expressão, né, reduzindo os termos semelhantes igualada a zero, ficou com essa natureza aqui, ó. Certo? 100T ao cubo menos 169T igual a zero. Bem, aqui nós poderíamos usar aqui, né, outras técnicas de resolução de equações com grau 3. Mas vamos pegar e fazer da forma mais simples, correto? Já que se tratando de uma questão aí que faz parte de uma banca de exame, né, classificatório, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, tempo vale ouro. Então, a forma mais rápida e prática de resolver essa equação aqui é fatorando aqui essa expressão. Então, fator comum em evidência, né? Põe o T aqui em evidência, certo? E vamos dividir esse cidadão, né, 100T ao cubo por T, e depois menos 169 por T. Como é que vai ficar? Colocando o T em evidência. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Né? Quando eu divido, ó, 100T ao cubo por T, eu vou ter o quê? 100T ao quadrado, porque eu vou estar subtraindo os expoentes, né? Lembrando aquela definição, né, de divisão de potência de mesma base. Né? Repete-se a base, que é o T, e subtrai os expoentes. Eu vou ter 3 menos 2, 1. E em seguida, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui, nós vamos ter T, né, que vai dividir aqui o menos 169T. Menos por mais vai dar menos, tá aqui. T dividido por T simplifica, né? Que vai dar T elevado a zero, porque 1 menos 1 é zero, e todo número ou letra elevada a zero é igual a 1. Beleza. Então, o que é que nós sabemos aqui? Nós sabemos o seguinte, que um produto de fatores onde o resultado é zero, pelo menos um dos dois fatores tem que ser igual a zero. Então, nós vamos ter isso daqui, ó. Dividindo todos os termos por outro lado, né? Era a mesma coisa, ó. Eu tinha isso daqui, né? E aqui tinha o T. Aí o T, ele passa para o outro membro dividindo. Então, nós passamos a ter 100T ao quadrado menos 169 igual a zero dividido por T. Ora, mas zero dividido por T, isso daqui vai dar o quê? Zero. Por isso que a expressão ficou dessa forma aqui, né? T ao quadrado menos 169 igual a zero. Pessoal, aí fica fácil, né? Passamos o 169 para o segundo membro. Se ele é negativo, vai positivo. Foi o que aconteceu aqui, né? Ó, ele é negativo, veio para cá positivo. E o T, né, ao quadrado, que está multiplicando 100, já que o 100 está multiplicando, passa para o segundo membro, dividindo. Certo? Aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a operação inversa aqui, né? Da potenciação, que T ao quadrado. Passa para o outro lado como uma radiciação. Aí nós tiramos a raiz quadrada do numerador, que é
169 vai dar 13. E a raiz quadrada de 100 que vai dar 10. Aí, ó, nós vamos obter aqui t igual a 13 sobre 10. Dividindo 13 sobre 10, vamos obter o quê? 1,3. Gente, só reforçando aqui uma situação. Lá nas alternativas, né, nós temos lá as seguintes opções, né? A igual a 1,3, B igual a 1,69. Então, observe que existe aqui alguns distratores, né? Justamente para o cara cometer aí o equívoco de marcar a alternativa correta. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, que nem sempre a resposta vai vir em forma decimal de horas aqui. Possa ser que venha com horas e os submúltiplos da hora, ou seja, os minutos. Então, se eu tenho aqui 1,3 horas, eu sei que eu vou ter 1 hora. Se as alternativas tivessem sido dadas com os submúltiplos da hora em minutos, como é que nós faríamos aqui para pegar esse 0,3 e transformar em minuto? Eu sei que cada minuto tem quantos segundos? Cada hora tem quantos minutos? 60. Né? Então é a mesma coisa que pegar aqui, ó, 3 e multiplicar por 6. Isso aqui é um macetezinho que eu estou passando aqui para vocês economizarem tempo, tá? Então, ó, multiplico tudo multiplico um por 10 e divido outro por 10, eu não altero o produto. Então, eu tenho 3 vezes 6, 18. Ou seja, se a alternativa tivesse sido dada em horas, submúltiplos da hora, nós teríamos 1 hora e quantos minutos? 3 vezes 6, 18. Perdão, pessoal. 1 hora e 18 minutos, ok? Só para dar um reforçozinho aqui para caso vocês se deparem com uma situação parecida como essa, certo? Pois bem, resolvemos aqui a questão, concluímos que a alternativa correta aqui, né, vai ser a nossa alternativa A, né, 1,3 horas, né, que corresponde a 1 hora e 18 minutos. Muito bem, beleza, né? Então, nós vimos aí, né, a aplicabilidade de uma questão envolvendo igualdade entre polinômios. Né? Vamos poder nos deparar com outras situações. Então, vamos resolver mais um exemplo aqui, extraído do Exame Nacional do Ensino Médio. Me acompanhem aí. Exemplo 02 diz o seguinte. Essa vem do ano de 2016, lá do Enem também. Então, olha só. Para evitar uma epidemia, a secretária de saúde de uma cidade detetizou todos os bairros de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número F de infectados é dado pela função, olha só, F de T igual a menos T ao quadrado mais 120T, em que T é expresso em dias, né? E T0 é o dia anterior à primeira infecção. E que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia? Ok. Aí vem um comando, né? A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600. 1.600 pessoas. E uma segunda detetização precisou acontecer, né? A segunda detetização começou no. Aí temos as nossas alternativas, certo? Letra A, né? 19º dia, B, 20º dia, letra C, 29º dia, letra D, 30º dia, letra E, 70º dia. Aí como é que nós vamos fazer isso daqui? Nós temos a nossa expressão lá, né? Para determinar que o dia do número de infectados chegou à marca de 1.600 pessoas, precisamos resolver a função F de T, olha só, que é a expressão dada, né? Para F de T igual a 1.600. Então, lembrado que F de T representa o número de infectados. Então, quando é que o número de infectados chegará a 1.600? Então, vamos substituir o F de T por 1.600 e resolver a equação. É o que está dizendo aqui o comando. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Menos T ao quadrado mais 120T igual a 1.600. Por quê?
Quem é f de t? F de t não é esse cidadão aqui, ó. Menos 2t ao quadrado mais 120t. Beleza. Isso deve ser igual a quanto? 1.600. É o que está acontecendo aqui. Gente, daqui para frente, né, aquela matemática trivial. Vamos resolver isso daqui, né? Vamos organizar a equação, colocá-la na sua forma normal. Uma das formas que facilita muito a resolução de equações com valores, né, relativamente altos é se existir a possibilidade de você simplificar dividindo todos os membros por um maior divisor comum, convém fazê-lo. Então, qual é o maior divisor entre 2, 120 e 1.600? É o próprio 2. É o que vai acontecer aqui, né? Vamos dividir toda a equação por menos 2, porque o termo que define a equação aqui é negativo. Então, vai ficar assim, ó. Menos 2t mais 120t menos 1.600 igual a 0, dividido por menos 2, certo? Bem aqui, tá, pessoal? Desconsidere aqui, tem um sinal negativo. Eu vou mostrar ele daqui. Então, ficou t, né? Aqui também vai inverter o sinal, vai ficar menos e aqui vai ficar mais. Só isso que teria que ser feito, né? Aí joga isso daqui na resolução da equação da fórmula, né, da quadrática lá, de Bhaskara, que alguns chamam de Bhaskara, né? Vai ficar A igual a 1, B igual a menos 60 e C igual a 800. Está tudo organizado já aqui com seus devidos sinais respectivamente. Então, substitui aqui os coeficientes da equação pelos parâmetros da fórmula, né? Observe que o T aqui, né, representa o tempo, que é dado em dias. Então, ó, menos B, quem é menos B? Menos 60. Então, observe que tem o menos da expressão e o menos do coeficiente. Mais ou menos, raiz quadrada de menos 60 ao quadrado, menos 4, né? Vezes A, que é 1, vezes C, que é 800. Tudo isso multiplicado por 2, que é A, vale 1. Ok. Está aqui. Aí calculamos aqui, né? Vai inverter o sinal de dentro, fica positivo. Mais ou menos 60 ao quadrado, 3.600, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Repetimos os dois zeros, então o produto fica igual a menos 3.200. Dividido por 2 vezes 1. Ok. Aí nós vamos ter isso daqui, né? T igual a 60, mais ou menos, raiz quadrada de 400. Tudo isso dividido por 2. Gente, a gente tira a raiz quadrada desse cidadão aqui, tá? Tiramos a raiz quadrada desse cidadão aqui, né, do 400, e vamos ter o quê? 60 mais ou menos, raiz quadrada de 400 é 20. Tudo isso dividido por 2. Então, vamos ter aqui os seguintes resultados, né? T1, né? 60 mais 20 dividido por 2 vai ser igual a 80 dividido por 2, que é igual a 40. É a primeira raiz. Segunda raiz, né? Ter duas linhas ali. 60 menos 20 dividido por 2. 60 menos 20, 40. 40 dividido por 2, 20. Aí, pessoal, é o seguinte. Não é só encontrar a raiz, né, da equação. Você tem que interpretar o comando. Então, portanto, o número de infectados chegará à mesma marca de 1.600 pessoas no 20º dia e no 40º dia. Como a Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600, a detetização começou, então, no 20º dia. Ou seja, a nossa resposta correta é a letra B, certo? Então, houve aquela detetização no tempo zero, né? E outra detetização teria que ser feita quando o número de infectados fosse igual a quanto? 1.600. Então, vai haver aí 2 momentos em que o número de infectados chegará a ser 1.600. Será no 20º dia e no 40º dia. Ok? Então, é importante, né, a gente ver como devemos interpretar aí a raiz da equação, porque lá nas alternativas tem lá o 40º dia. Porém, a gente tem que interpretar que a segunda detetização deve ser feita após, né, a primeira infectação, que for t igual a 0, e quando será feita quando o número de infectados for igual a 1.600.
Então, eu não posso pegar e confundir aqui, né? Apesar da primeira raiz encontrada ter sido 40, né? A gente tem que levar em consideração o menor valor, né? Que é o dia. Primeiro, né? Na escala crescente, né? Do tempo da ação, vai alcançar o número de 1.600. Certo? Vamos agora para o nosso terceiro exemplo, extraído aqui do Enem de 2012. As curvas de oferta e de demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta e de demanda de um produto sejam respectivamente representadas pelas equações QO igual, que é a oferta, né? Quantidade da oferta, igual a menos 20 mais 4P, e Q índice D, que é a demanda, igual a 46 menos 2P. Em que QO é a quantidade de oferta, né? E Q índice D é a quantidade de demanda. E P é o preço do produto. Então, a gente observa aqui que nós estamos usando variáveis distintas aqui. Nós não, a banca, né, do Enem está usando variáveis distintas para justamente nós nos desvencilharmos, né, do paradigma de que os polinômios só podem ser representados pela letra X. Então, é bom a gente ir se acostumando com essa situação para que a gente não fique bitolado a pensar apenas que polinômios são, né, compostos por letras, né, específicas, X ou Y. Então, isso daí já é mais um detalhe que deve ser muito bem observado. Beleza. Aí é o seguinte. Quando é que se equipara, né? Suponha que se equipara. Então, a partir dessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontraram um preço de equilíbrio de mercado. Ou seja, quando QO, Q índice O e Q índice D se igualam. Para a situação descrita, o valor do preço de equilíbrio, né? Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio? Então, temos aí as nossas alternativas. Letra A, 5, né? Letra B, 11. Letra C, 13. Letra D, 23. E letra E, 33. Pessoal, por que existe esse lance aqui de equilíbrio, né, entre oferta e demanda? Então, se você está com um produto no qual o preço dele, né, a procura e a oferta é determinada pelo preço, em função do preço, esse ponto de equilíbrio ajuda as empresas a fazerem, né, uma programação para que elas não produzam uma quantidade de um determinado produto numa quantidade que não vai suprir a necessidade do mercado. E também não vai produzir a mais, porque vai ser prejuízo, já que a procura, né, a demanda, né, a oferta e a demanda, né, vai estar desqueparada aí. Nós vamos ter mais produto do que o mercado está precisando. É muito comum isso daí. Então, existe essa necessidade de fazer esse estudo para que as empresas não produzam nem mais e nem menos, né, de que determinado produto, para que o preço fique de forma igualada, né? Não falte e nem sobre produto no mercado. Como é que se faz isso? Sendo, né, Q índice O igual a menos 20 mais 4P, que é a oferta, e Q índice D igual a 46 menos 2P, o preço de equilíbrio, né, se obtém para, olha só, estamos aqui nos deparando novamente com uma situação na qual nós vamos ter que igualar dois polinômios, certo? Então, nós vamos ter aqui, né, Q índice O igual a Q índice D. Quem é Q índice O? Menos 20 mais 4P. Quem é Q índice D? Menos 46 menos 2P. Substituindo aqui, né, colocando as variáveis apenas no primeiro membro, então passamos a ter 4P mais 2P, foi para lá positivo, e o 20, que era negativo,
foi para o segundo membro, que era negativo, foi para o segundo membro positivo. Resolvemos agora, então, essa equação do primeiro grau, né? 4P mais 2P, 6P, igual a 46 mais 20, 66. O 6 que está no primeiro membro aqui, multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. Passamos a ter P igual a 66 sobre 6. Dividindo 66 sobre 6, encontramos P igual a 11, certo? No caso aqui, para essa questão, né? Nós vamos ter aqui a alternativa B como nossa alternativa correta. Então, olha só, como é importante aqui no caso, a gente pegar, né, e lembrar, né, reforçando aqui, a ferramenta adequada, né, ela vai estar aí, às vezes, escondida no enunciado do problema. Por isso que é importante nós termos aí uma interpretação bem realizada para que a gente possa, né, ter a ideia e o norte de como começar a resolvê-la. Então, olha só, a partir dessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontraram o preço de equilíbrio de mercado. Ou seja, quando Q índice O e Q índice D se igualam. Olha só a palavra-chave aqui, certo? Estão igualadas. Então, para a situação descrita, qual o valor do preço? Nós vimos aqui, calculamos, né? E vimos que o preço de equilíbrio é igual a 11. Então, observe que nem sempre você vai ter aqui, como vimos agora há pouco, a raiz ou as raízes, né, de uma equação polinomial que necessariamente seja a resposta correta para o comando da questão. Então, reforçando aqui o quanto é importante que, ao se resolver um problema, ou qualquer outro tipo de problema, né, desde que esteja dentro do formato contextualizado, como foi colocado aqui nesses 3 exemplos extraídos do Enem, a importância de nós fazermos aí uma interpretação, né, minuciosa, detalhada, criteriosa, para que a gente possa, né, desenvolver a questão utilizando a ferramenta mais adequada. Né? Vai haver problemas envolvendo polinômios, no qual nós vamos ter que determinar as raízes, como foi feito aí no caso da epidemia. Nos outros 2 exemplos, vimos que, para determinarmos a resposta alternativa correta, nós tivemos que usar aí a igualdade entre polinômios. No entanto, haverá casos em que a gente vai precisar calcular aí o vértice de uma parábola e por aí vai. O ponto de interseção entre uma curva e uma reta vai existir. Então, por isso que a interpretação é fundamental na resolução de problemas contextualizados. Queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.